Olá, tudo bem? Hoje eu quero ensinar duas formas diferentes de fazer misoshiro. Miso é a pasta de soja que faz muito bem para a nossa saúde. Mas antes quero perguntar se você já está inscrito no meu canal, se o meu conteúdo tem sido útil para você, por favor se inscrevam. Eu agradeço de coração. Compartilhem e ative o sininho para que você possa saber quando tem um novo conteúdo. Quero falar dos benefícios do miso. O miso é muito importante para a proteção do nosso organismo contra os efeitos da radiação. Ele ajuda na quelação de metais pesados no nosso corpo. Em outras palavras, isso quer dizer que ajuda o nosso corpo a eliminar os metais e os minerais que estão em excesso na nossa corrente sanguínea. Melhora a digestão de outros alimentos, porque ele é rico em enzimas que ajudam a nossa digestão. O miso normaliza o trânsito intestinal porque ele é rico em fibras e tem alta concentração de micro-organismos probióticos. Eles fazem muito bem a nossa microbiota e fortalece o nosso sistema imunológico. A concentração de enzimas auxilia na detoxificação do nosso organismo. Podemos considerar miso como um alimento da longevidade. Mas os misos comprados geralmente são pasteurizados. A pasteurização destrói as enzimas e as bactérias ácido-láticas, os quais atuam melhorando o nosso sistema digestivo. Então devemos dar sempre preferência ao miso feito artesanalmente, com sal integral, rico em minerais, em vez de usar o sal fino de mesa. É possível fazer um miso caseiro, de ótima qualidade. Miso não é somente para misoshiro e caldos, sopas. Ele é ótimo para compor a marinada porque amacia a carne. Ele é bom para os molhos, para temperar legumes e uma colherzinha usada para fazer biscoitos, sorvetes, cookies, faz toda a diferença. Onde vai sal, podemos colocar um pouco de miso. Ele traz complexidade no sabor. Eu quero mostrar para vocês esses dois lotes que eu tenho de miso. Esse, o mais claro, é o shiro miso, é o miso branco. É de tempo de fermentação curta, de 3 meses. E ele já passou dos 3 meses, já está começando a escurecer um pouco. Eu guardo sempre na geladeira. Este daqui é o akamiso. Esse é o miso mais envelhecido. A fermentação dele é em torno de 6 meses a 2 anos. Esse está com 1 ano e 2 meses. Já está mais escurecido, né? São 2 tipos. O branco, o shiro miso, a ênfase dele é a doçura que ele tem, é um sabor adocicado e menos sal. Este outro, a ênfase dele é no sabor umami, nesse sabor envelhecido, profundo, é muito delicioso, é mais rico em proteínas. Este é mais rico em carboidratos. Nós vamos fazer 2 receitas. Este usando o shiro miso e vou usar o inhame. Já foi lavado, tá mais clarinho, mas ele é bem cabeludinho assim. Vou usar a cebolinha bem miúda, picadinha. E aqui é o wakame. Sempre que for fazer misoshiro, procure usar uma alga. Esse é o wakame, ele é seco, desidratado, é uma alga. Ele rende bastante. Eu vou fazer o suficiente para 2 porções, cada uma delas. E esse eu vou usar um macarrãozinho bem fininho, somen. Também vou usar, aqui é nira, esse daqui é o wakame e aqui o akamiso. Vou usar assim um punhadinho, bem pouco, não muito. Não gosto que coloque muito, bem pouco. Eu tenho 2 opções de dashi aqui. Sempre que vou fazer misoshiro, eu preciso de um dashi para deixar mais delicioso. Eu tenho aqui, esse é o katsuo dashi. Katsuo dashi é esse peixe bonito, triturado, e ele já vem no pacotinho pronto. Então é só usar direto. Esse é o melhor aqui, né? Se não tiver desse tipo,
Você pode usar o que é mais fácil de encontrarmos em qualquer supermercado, na seção de produtos orientais, você acha esse hondashi. Aí internamente ele vem 6 pacotinhos assim. Essa quantidade é suficiente para 8 pessoas, tá? Então essa é a medida. Aqui eu vou usar metade para cada uma. Vou colocar aqui. Acho que metade é muito. Tem ainda um pouquinho. A água já está fervendo, nós vamos para lá. Deixa eu descascar. Nós vamos descascar o inhame. Nós podemos usar qualquer legume, verduras para colocar no misoshiro. Folhagens como a selga, mostarda verde, qualquer folhagem fica bom também. Colocar batata doce, batatinha, ou abóbora cabotiá, qualquer coisa, legumes que você quiser colocar, fica muito bom, tá bem? Eu sempre meço, então se é para 2 pessoas, 2 medidas dessa tigela, onde eu vou tomar o misoshiro, e mais meia medida de água, porque no caso aqui vou cozinhar esse inhame. Aí nessa tigela também vou misturar o miso com o dashi, com um pouquinho de água. Enquanto aquele está cozinhando na outra boca, este já está fervendo também. Você pode fazer assim como está no desenho, com bastante solmen. Nesse caso, aí você então ferva o solmen numa outra panela separada, porque senão fica o gosto desse trigo, né, aqui. Como eu vou pôr pouco, aqui não vai ter esse problema. Vou pôr pouco mesmo. Essa receita deve ser parecida com aquela receita do Hiyashizomen. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Eu já desligo o fogo. O inhame tá bom assim, não precisa cozinhar demais. Agora eu vou colocar o wakame. Não vou colocar muito, esse daqui eu acho que vai ser muito, porque já tem bastante inhame dentro. E vou deixar esfriar até por volta de 60 graus. Quando chegar a 60 graus, mais ou menos, né? Aí eu vou pôr o miso com o dashi. Este também vou fazer a mesma coisa. Na hora que o macarrão já estiver cozido, um pouquinho antes, né? Já vou desligar, colocar o wakame, depois esperar esfriar um pouco. Já está na temperatura boa aqui. Coloquei um pouquinho de água porque ele estava muito grosso também. Nós vamos adicionar aqui o miso. Se faltar sal, você pode colocar uma pitadinha de sal, se quiser. Ou pôr um pouco mais de miso também, vamos ver. Tá muito bom, perfeito. Vamos colocar no chawan. E um pouquinho de cebolinha. Não vamos colocar muita cebolinha porque ele vai ficar cru, né? Porque não tá quente a sopa. Então um pouquinho. Perfeito. O líquido diminuiu muito aqui na fervura. Então eu coloquei menos miso. A kamiso fica assim. Vamos colocar um pouquinho de nira. Está uma delícia. Muito bom. Este foi o vídeo de como fazer misoshiro.
né? Então agora você já sabe fazer misoshiro de várias formas. E assim como nós variamos os ingredientes, você pode variar para aquilo que a tua imaginação permitir, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, que é muito saudável para a nossa saúde, que faz muito bem para a nossa saúde. Ficou dobrado muito, né? Vou começar. Miso não é somente para misoshiro e caldos, sopas, mas também ele é ótimo para compor. Ele é ótimo para compor. Eu quero mostrar para vocês. Eu tenho estas duas. Muito bom. Então esta foi a aula de como fazer miso. Aliás, não é aula. Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho 3 cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir esses alimentos. Eu tenho um segundo curso, Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais robusto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa, fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo, da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.